O ditador Nicolás Maduro na mira, o bolivarianismo caminha para um fim melancólico na América do Sul. O bolivarianismo é uma ideologia política baseada principalmente no discurso anti-imperialista, na busca da união dos países sul-americanos e de um programa de fundo marxista que buscava o que se chamava de socialismo do século XXI. Aliás, união dos países sul-americanos na verdade, é a integração dos movimentos de esquerda da América do Sul. Isso que foi potencializado com a criação do Foro de São Paulo pelo Lula e pelo Fidel Castro em 1990 aqui em São Paulo, por isso que levou esse nome, aquele congresso, aquela reunião anual por meio da qual eles construíram relações que foram importantes para a manutenção do poder durante um certo tempo na América Latina e em alguns lugares permanecem no poder até hoje. O cenário atual contrasta muito com o de 2010, por exemplo. Naquele ano, dos 10 maiores países da América do Sul, apenas a Colômbia com Álvaro Uribe e o Chile com Sebastián Piñera, que havia acabado de suceder a também esquerdista Michelle Bachelet, eram dirigidos por um presidente de outro espectro político. Ambos eram considerados neoliberais e alinhados aos interesses dos Estados Unidos na região. A situação política da América do Sul, no entanto, mudou radicalmente nos últimos anos. Hoje, além da Venezuela, apenas a Bolívia, com o longevo Evo Morales, presidente do país desde 2006, e o Uruguai, com a volta de Tabaré Vázquez ao poder, ostentam presidentes mais alinhados à esquerda. Tabaré Vázquez, que foi inclusive citado pelo José Dirceu como um dos parceiros nesses movimentos derivados do Foro de São Paulo, quando ele deu uma entrevista ao Antônio Abujanra. Então esse é o cenário atual, há algumas mudanças e é preciso ver se vai melhorar o clima na América do Sul, né, Augusto? Só pode, né? Porque os ventos sopram na direção contrária. Agora, e essa ventania aí é estimulada pelo desastre econômico provocado em vários países por essa experiência, né, do socialismo do século XXI. Como é que você vai fazer vai aplicar um programa muito parecido com o que tentaram aí os líderes comunistas em outros países? Como é que você vai fazer isso na era de agora? Como é que você vai fazer a censura na era digital? Como é que você vai uniformizar as coisas, como Cuba tentou em vão durante esses anos? Parece um país pré-histórico, Cuba. Hoje você acha que isso é o futuro? É só na cabeça dessa gente que continua defendendo, no caso dos dirigentes do PT, continuam defendendo Maduro, continuam tratando Maduro como um democrata golpeado pelo imperialismo americano e seus filhotes, né? Que é uma visão equivocada, mentirosa, cínica, mas eles continuam enxergando o mundo assim, ou fingindo que enxergam, o que dá na mesma. Fala, Zé Maria. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ele faz questão de dizer que quando olha para a Venezuela, ele fica com medo do que poderia ter acontecido no Brasil. Esta onda desse novo socialismo não passava de uma situação econômica que estava naquele momento bom para alguns países, inclusive para o Brasil, que estava gastando reservas, né? E tinha a ideia de que poderia eternamente o Estado financiar um regime como esse, onde não há produção e todo mundo vive feliz ganhando muito bem. Isso não existe. Esse evento passou, agora é a nova realidade. O interessante é que não há nenhum caminho seguro. É claro, por exemplo, a Argentina, que abriu esse novo caminho. Mas a história é essa mesmo. É um novo momento, uma nova situação e nós ficamos livres, né, de uma possibilidade como esta, porque a Venezuela, a situação não é fácil não, viu? Os informes que chegam aqui no Brasil, de comunidades que estão lá e passando informações aqui, são cruéis, de falta de comida para o dia a dia e de falta de normalidade. Você viver num país que você não pode levar o seu filho para a escola, por exemplo, não pode nada, você não tem rotina, não tem trabalho. Quando está empregado, tem um apagão que faz você ir para casa, ou seja, é muito complicado, uma situação muito cruel. Exato, e tem um risco desse pessoal dessa esquerda de Foro de São Paulo, dessa turma aliada do Nicolás Maduro e da ditadura dos Castro em Cuba voltar ao poder, é que governos mais à direita, pelo menos, desse pessoal, não deem certo.
A Argentina está vivendo um período, vamos dizer, que pode acabar resultando numa eleição, numa volta de Cristina Kirchner e da sua turma ao poder, porque lá o Maurício Macri não está conseguindo conter a inflação, já está recorrendo aí a congelamento de preços, teve cancelamento de voo aí nesse dia 1º de maio em razão dos protestos, também feitos por sindicalistas em todo o país e tal, mas lá tem uma situação econômica de crise e de desvalorização do peso argentino que está fazendo com que essa rejeição ao governo extrapole o campo só da esquerda kirchneriana, né, como eles chamam por lá. Agora também os conservadores argentinos dizem que o Macri na verdade não é um conservador, não é alguém mais à direita, é mais ali um social-democrata, alguém mais próximo dos tucanos no Brasil, mas que tem um perfil liberal até certo ponto. Agora, ele não conseguiu resolver todos esses problemas nesse período. Ele atribui, evidentemente, a fatores externos, a herança negativa deixada pelos governos da família Kirchner, e vamos ver se o fato de ele não ter conseguido ser tão bom, surtir um efeito tão bom na vida da população argentina, vai fazer com que a população argentina recorra a aquilo que ela teve antes, ou se vai sair daí alguma solução intermediária ou alguém que possa ter um pragmatismo mais efetivo. Olha só, Felipe, a Argentina, quer dizer, o peronismo, ele nem pode ser qualificado como uma ideologia de esquerda, porque não é ideologia e cabe tudo dentro desse populismo, desse populismo descarado que é o peronismo. Quando o Perón voltou à Argentina, voltou do exílio e pronto para assumir a presidência, que era ocupada interinamente pelo presidente eleito Héctor Cámpora, houve um tiroteio no aeroporto de Ezeiza, estava lá a multidão esperando o líder, em que esse tiroteio envolveu a extrema esquerda e a extrema direita. Eles se mataram ali no aeroporto, quer dizer, cabia tudo. Os montoneiros, que eram de extrema esquerda, se diziam peronistas, e os anticomunistas radicais também se diziam peronistas. Todo mundo é peronista. Ali cabe tudo nessa salada que destruiu o país, e destruiu como, não vou fazer uma análise longa aí da Argentina, porque é um negócio muito complexo, mas eu posso dizer o seguinte: nos anos 50, antes disso, argentino era uma palavra que era sinônimo de rico, milionário na Europa, né? Sobretudo por causa dos pecuaristas argentinos, ganhavam muito dinheiro. Nos anos 50, o Perón achou que realmente governava a Suíça e fez construiu um sistema previdenciário de primeiríssimo mundo, que quebrou a Argentina, quebrou. E o sindicalismo argentino, que teve todos os privilégios, também ajudou a apressar essa quebra. A Argentina foi quebrada pelo peronismo, aí me aparece a Cristina Kirchner, que só agravou a situação como alternativa para um homem, um presidente que fez o possível para sair do buraco aberto pelo peronismo, repito. A Argentina é meio complicado. É bem complicado. Espero que consiga sair do buraco e não retorne àqueles parceiros de governantes criminosos que a gente teve no Brasil.